quadro semanal, toda quarta-feira acontece, Direto ao Direito. É um quadro que dá informações, tá, ao cidadão que precisa conhecer seus direitos, deveres e direitos. E essa parceria aí de muito sucesso da TV Mídia com a doutora Raíssa tem gerado muitos frutos, né, doutora? Um grande abraço, bom dia. Obrigada por mais uma vez estar aqui no nosso programa nessa quarta-feira. Bom dia, Michele, bom dia a todos. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço. Hoje, com mais um tema importantíssimo aqui no Direto ao Direito, espero que você aí que está nos acompanhando tire todas as suas dúvidas. Doutora, hoje o assunto, assim como na semana passada, eu acredito que vai render bastante, é o auxílio maternidade. Nós falamos, a senhora trouxe esse assunto na semana passada, o assunto da semana passada foi com relação à pensão alimentícia para pessoas acima dos 18 anos. Isso rendeu milhares e milhares e milhares de compartilhamentos, milhares e milhares de engajamentos, mais de 1,5 milhão de pessoas nesse Brasil viu a nossa postagem e esse tema abordado pela senhora no outro programa. Eu acredito que esse também vai dar muita repercussão. É verdade, Michele, a gente até, assim, né, fica realmente impressionada com o número de compartilhamentos, o número de pessoas que estão interagindo. É a prova de que o direito realmente precisa ficar mais próximo das pessoas e esse quadro, esse espaço, essa oportunidade realmente é muito importante porque consegue levar uma informação que muitas vezes as pessoas deveriam ter, mas que por algum motivo não têm. Hoje vamos falar de um benefício previdenciário muito importante, que é o salário maternidade. É um benefício que muitas pessoas ouvem falar, mas muitas vezes não têm conhecimento sobre a conceituação, como solicitar, quais são os requisitos. E espero que hoje também a gente consiga fazer um quadro, uma participação de muito sucesso. Pois não, doutora. Desde quando existe o auxílio maternidade? O auxílio, o salário maternidade, na verdade, a gente que chama auxílio, a gente chama salário. Eu chamo salário maternidade. Ele existe desde que a Previdência Social existe, a Seguridade Social existe no Brasil. Porém, a gente teve, durante esse tempo todo, algumas modificações em relação aos requisitos para a concessão do benefício previdenciário de salário maternidade. Ultimamente, a gente não teve muitas modificações em relação à concessão do benefício no pós-reforma da Previdência, porém, ainda no governo Bolsonaro, nós tivemos alguns prazos decadenciais para o requerimento. É importante informar que o salário maternidade, como dito, ele é um benefício previdenciário, ele não é um benefício assistencial. Portanto, os benefícios previdenciários são destinados àquelas pessoas que vertem contribuições para o INSS ou que ainda estão no período de graça, ou seja, esse benefício é destinado para os contribuintes do INSS ou segurados especiais agricultores que têm documentos rurais como sindicato, DAP, aptidão ao PRONAF, enfim, os documentos rurais comprobatórios dessa atividade. E, portanto, não é um benefício concedido para aqueles não contribuintes, é um benefício concedido para os contribuintes da Previdência Social, seja como trabalhadores, trabalhadoras, né, urbanas ou como trabalhadoras rurais. O auxílio maternidade é lei aqui no nosso país, doutora Raíssa? Sim, a lei aqui no nosso país está prevista também na lei dos benefícios. E aí a gente precisa falar, Michele, sobre os requisitos para a concessão desse benefício previdenciário. Primeiro, iniciar dizendo que não é só quem realmente teve o filho, não é só a partir do parto que a gente consegue a concessão do benefício. Aquelas pessoas que tiveram um aborto não criminoso ou que, porventura, tem aí uma cartinha que a gente chama de guarda para fins de adoção ou que chegaram realmente à adoção, podem também receber o benefício. Aquelas mães que, por algum motivo, também perderam seus filhos no momento do parto, a gente chama de natimortos, né? No momento do parto, que por algum motivo esse feto veio a falecer, também tem direito ao salário maternidade. Então, é importante a gente ressaltar que não só o parto é o fato gerador para a concessão do benefício. Claro que existem vários outros requisitos, mas esse é o ponto principal. Não só o parto, ele é o fato gerador para a concessão do benefício do salário maternidade. Doutora Raíssa, e como ter direito? Eu pergunto o seguinte, a partir de quando a mulher pode requerer aí esse benefício?
A partir de 28 dias anteriores ao fato gerador. Seja esse fato gerador o parto, seja esse fato gerador a adoção, mas a adoção geralmente a gente espera realmente sair para poder dar a entrada. Mas, via de regra, 28 dias anteriores ao parto. Essa mulher já tem o direito de requerer o benefício se constatar que tem os requisitos para a concessão. Todos esses requisitos que já foram falados pela senhora na fala anterior. Mas existem alguns que a gente também não passeou por eles, que eu vou falar um pouquinho sobre eles agora. Pois certo? não, fica à vontade. Um dos requisitos é a questão do tempo de contribuição. Lembrando que existem trabalhadoras que não precisam cumprir esse tempo de contribuição, que a gente chama de período de carência. Os advogados previdenciaristas utilizam esse termo, mas, via de regra, para as pessoas entenderem de forma mais fácil, é o tempo de contribuição. Então, o tempo de contribuição necessário para a concessão do benefício de salário-maternidade é de 10 meses. Lembrando que as trabalhadoras avulsas e domésticas não precisam cumprir esse requisito dos 10 meses. Lembrando ainda que os 10 meses precisam ser anteriores ao fato gerador, ou seja, anteriores ao parto. Isso para evitar que aquelas mulheres que não vinham contribuindo para o INSS consigam o benefício contribuindo após o nascimento da criança, após o parto, após um outro fato gerador. Então, esse é um dos requisitos principais. A contribuição para o INSS nesse período de carência de pelo menos 10 meses. Além disso, essa mulher precisa ter qualidade de segurada diante do INSS. E o que é ter qualidade de segurada? A gente escuta muito falar sobre isso, mas muitas vezes a gente não entende o que é. Ter qualidade de segurada é estar protegida pelo INSS, estar protegida pela Previdência Social. E essa mulher, ela permanece protegida, digamos assim, até um ano após a última contribuição. Esse um ano após a última contribuição, a gente chama também de período de graça. Então, a gente destaca que esses são os dois requisitos principais, o tempo de contribuição de pelo menos 10 meses, excluindo-se da exigência as empregadas domésticas e as trabalhadoras avulsas, e, além disso, ter qualidade de segurada, que é estar na proteção da Previdência Social, estar na proteção do INSS, não deixando de contribuir por mais de um ano. Então, essa mulher que vem contribuindo para o INSS não pode parar essas contribuições e passar mais de um ano sem contribuir, porque nessas circunstâncias ela não vai conseguir ter direito ao salário maternidade, ainda que ela venha ter um filho, ou que ela venha adotar, enfim, ainda que ela tenha um fato gerador para a concessão do salário maternidade. E esses são os requisitos para a concessão do benefício. Doutora, obedecidos aí todos esses critérios, né, todas essas observações que foram feitas pela senhora aí nas suas falas, eu pergunto o seguinte: como é que essa mulher pode e deve solicitar esse benefício? A gente sempre orienta que essa mulher contrate um advogado previdenciarista para que tenha um pouco mais de assistência. Como eu falei aqui, são requisitos que são um pouco complexos. A gente precisa fazer a análise do CNIS, que é o extrato previdenciário. No caso das mulheres agricultoras, a gente precisa fazer a juntada e a organização dos documentos comprobatórios desses 10 meses de carência e os outros documentos que comprovam também a qualidade segurada. Mas aquela pessoa que não quer procurar um advogado previdenciarista ou uma advogada especialista na área para poder requerer o benefício, atualmente existem duas formas para a realização desse requerimento. A primeira é através do INSS Digital, que é o aplicativo Meu INSS. Quem não tem cadastro, é importante fazer. É muito simples, é só baixar o aplicativo Meu INSS no celular. Qualquer celular tem como fazer esse download, ou fazer o requerimento através do Meu INSS do computador mesmo. Além dessas duas possibilidades, também tem a possibilidade do requerimento administrativo pelo 135, que é o telefone do INSS. Também tem a possibilidade de requerer por lá. Então, para quem não quer contratar um advogado previdenciarista para dar entrada nesse benefício, existem essas duas formas. Meu INSS, que é o aplicativo do INSS Digital, ou 135, que é o número de telefone do INSS. Doutora, quem deseja entrar em contato com a senhora para ter mais informações sobre esse procedimento aí, sobre esse direito, pode entrar em contato através do telefone, número do Instagram. E quais são os dias que a senhora está disponível aqui no seu escritório na cidade de Guarabira? Aqui em Guarabira estamos disponíveis para atendimentos presenciais nas quintas e sextas. Segundas, terças e quartas, estamos entre o escritório de Sertãozinho e o de Serra da Raiz. Para que essa pessoa possa nos contatar, é muito simples, muito fácil. Pode ser pelo Instagram, através do @advogando no interior, ou através do nosso telefone,
no 839-8828-3953. Estamos aguardando as dúvidas de todos vocês. Sem dúvida. Doutora, qual é o valor do auxílio maternidade? O salário maternidade, ele é calculado de acordo com o salário de contribuição. O salário de contribuição é também calculado de acordo com a alíquota de contribuição dessa trabalhadora. Então, é bem variável de empregada para empregada. Depende da alíquota de contribuição que ela utiliza para verter essas contribuições mensais. Deixa eu fazer aqui o registro da Solange Alves, está assistindo aqui a nossa live, e dizendo, grande doutora Raíssa, Deus te abençoe com saúde e paz. Não tem coisa melhor, né? Doutora... É verdade, Solange Alves é uma querida, uma pessoa lá de Serra da Raiz, então um abraço para toda a família Alves, também em nome de Petrônio, que é uma pessoa tão conhecida nossa, que trabalha aqui na Vara do Trabalho de Guarabira. Um abraço para todos vocês e obrigada pela participação. Doutora Raíssa, qual é a relação entre licença maternidade e auxílio maternidade? É bom a gente deixar isso frisado para que as pessoas não confundam, né? Michele, isso, o pessoal confunde muito esses dois termos. Licença, como o próprio nome já diz, é o afastamento propriamente dito do trabalho. Então, essa licença, ela nem sempre tem essa ligação com o salário maternidade, que é um benefício previdenciário pago pelo INSS para as mulheres que acumulam os requisitos. Lembrando, inclusive, que as mulheres empregadas, elas não recebem o salário maternidade pago pelo INSS. Elas tiram licença maternidade e recebem os valores durante esses 4 meses do próprio empregador. Então, aquelas pessoas que são empregadas, que estão efetivamente com carteira assinada, contrato, enfim, algum vínculo empregatício ativo, essas pessoas não recebem o salário maternidade, que é um benefício previdenciário do INSS. Elas apenas tiram a licença maternidade e recebem o salário comum, o salário normal desse empregador. Então, essa é a ligação e a diferença. O salário maternidade é um benefício previdenciário pago pelo INSS, e a licença é apenas o afastamento remunerado do trabalho em decorrência desse fato gerador, que pode ser um parto, pode ser uma adoção, enfim, todos esses fatos geradores que a gente mencionou aqui. Doutora, já que falou aí no empregador, quais são as obrigações do empregador para que essa mulher tenha o direito ao auxílio maternidade? O salário maternidade, ele é um benefício previdenciário pago pelo INSS. Portanto, os empregadores que efetivamente têm ali no seu quadro de funcionários uma mulher grávida e que em um determinado momento vai passar pelo parto, esse empregador precisa manter o pagamento do salário, normalmente, que já vem pagando, durante os 4 meses de afastamento, que é a licença maternidade, um direito constitucional, está lá na nossa Constituição Cidadã. Então, iniciando aí pela descoberta da gravidez, a gente já sabe que esse empregador não pode demitir essa empregada, tendo inclusive a obrigação de reintegrá-la no caso de uma demissão, reintegrá-la ou pagar uma indenização, a depender também da vontade dessa empregada. Mas quanto à licença maternidade, a obrigação do empregador é pagar durante esses 4 meses o salário normalmente que já vinha sendo pago para que essa empregada se afaste em decorrência do parto ou do outro fato gerador que gera essa necessidade de afastamento, que é a licença maternidade. Doutora, se tem as obrigações do empregador, tem também as obrigações do empregado, né? E quais são as obrigações no caso da empregada? No caso da empregada grávida, com a necessidade da licença, é muito importante que ela mantenha esse empregador atualizado, porque nem toda gravidez é igual. Muitas vezes a mulher precisa se afastar um pouco antes, ou tem alguma necessidade diferente, então ela precisa manter esse empregador atualizado, levando sempre atestados, voltando imediatamente após o término da licença maternidade. E lembrando também, Michele, que em alguns casos, algumas empregadas têm a necessidade de prolongarem um pouquinho essa licença maternidade, e a gente tem uma previsão legal dessa possibilidade em pelo menos 15 dias, quando, por exemplo, a criança ela não tem outra forma de se alimentar, não se alimenta de outro jeito, a não ser realmente mamando, digamos assim. Então, quando essa criança tem alguma necessidade diferente, essa empregada também tem o dever de manter esse empregador, essa empresa ou esse empregador pessoa física sempre informado sobre toda a situação, para que ela possa, inclusive, tentar prolongar essa licença maternidade por pelo menos mais 15 dias. Muito bem, doutora, vou liberá-la
para os seus muitos compromissos, né? Mas de antemão, quero agradecer a sua participação. Gente, eu quero frisar o seguinte, quando a gente convidou a doutora Raíssa para participar desse quadro, olha, ela não recebe R$1 por isso e nem sequer cobrou, porque sabe da importância desse quadro, né, para as pessoas que assistem e recebem essas informações. Então, é um quadro muito, muito, muito valioso. E são poucos os profissionais que se disponibilizam, né, a estar repassando informações assim para a população. E quero também deixar aqui combinado, doutora, para na semana que vem a gente falar sobre um outro problema seríssimo também. Eu tenho sido procurada por algumas pessoas que se dizem enganadas em empréstimos fraudulentos e que empresa tal, e eu não vou aqui nem dizer nomes, mas pessoas simples de cidades aqui da nossa região, pessoas com deficiências também, pessoas leigas, pessoas que não têm muito conhecimento, que infelizmente são realmente enganadas por funcionários e empresas inescrupulosas, né? Até parentes também inescrupulosos na hora de fazer empréstimos bancários. Então, quero deixar aqui combinado para a semana que vem a gente falar sobre esse assunto e passar informações para essas pessoas. Tá certo? Tudo combinado. Eu agradeço novamente aqui o espaço e quero dizer que a minha participação ela realmente é muito pautada na função social do advogado, que a gente sabe que o advogado tem essa função social também de levar as informações importantes para toda a população. E esse tema da semana que vem, ele é muito necessário, porque atualmente a gente tem feito atendimentos diários mesmo no escritório sobre esse tema, sobre clientes que chegam com essas reclamações. E aí, não percam, semana que vem no Direto ao Direito falaremos sobre empréstimos fraudulentos. Ok, então, doutora, um grande abraço, bom trabalho, viu? Uma ótima semana e quarta-feira, se Deus permitir, a gente vai estar aqui de volta mais uma vez. Deus quiser, Michele, um abraço e até quarta. Até quarta-feira. Tá aí, doutora Raíssa. Daqui a pouco todo esse conteúdo vai estar disponível nas nossas plataformas digitais e você vai poder assistir com mais calma, com bastante atenção, para tirar todas as suas dúvidas. E mesmo assim, se você ainda permanecer com dúvidas, entre em contato com a doutora Raíssa às quintas e sextas. Ela está aqui no escritório dela na cidade de Guarabira. Nos outros dias da semana, ela fica se dividindo, né, nos escritórios que ela tem lá em Serra da Raiz e na cidade de Sertãozinho. E você pode também segui-la, tá, no Instagram da doutora Raíssa, Advogando no Interior.